Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Imigração com Marcelo Gondim, eu sou Paulo Sérgio e você fica agora nessa próxima hora sabendo tudo de imigração e eu conto com a sua participação. Você pode mandar suas dúvidas através das nossas redes sociais e é o seu novo espaço onde você vai falar apenas sobre imigração nessa uma hora com o Dr. Marcelo Gondim, tirando todas as suas dúvidas. Então, você manda a sua pergunta através das redes sociais. Onde tem chat, você pode mandar a sua pergunta já a partir de agora, não perca tempo. Então, o nosso encontro agora é sempre quarta-feira, uma hora antes do jornal, a partir das 8 da noite, horário de Nova York, 5 da tarde para quem está na Califórnia. E você já começa tirando as suas dúvidas mesmo. É assim que a gente faz aqui. A imigração com o Marcelo Gondim, aliás, ele já está aqui, né? O Marcelo já está aqui comigo, já esperando pela sua participação. Marcelo ao vivo, direto lá da Califórnia, da Gondim Law, no Fox Plaza, é isso mesmo? É assim que fala, né, Marcelo? Muito boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá a situação aí? Aqui já tá nevando de novo, só para te falar, tá? Aqui tem neve nas montanhas, né? Aham. E tá vindo mais chuva agora, na semana que vem agora. No começo da semana vai ter outro rio atmosférico, né? Aham, Nunca nem sabia que tinha isso. é verdade. A gente O já tal falou do disso rio no jornal. atmosférico. Vai ter agora outro aí, mais chuva. Mas é bom, porque a gente tá saindo da seca aqui na Califórnia, né? Aqui a gente já tá chegando quase no recorde de água suficiente pro próximo verão, então tá tranquilo. Mas tá vindo, foi muita neve, ficou parecendo Boston aqui. Só pra você entender Eu um pouquinho. imagino, eu vi aí as fotos, né? Mas, Marcelo, antes da gente estar esperando que as pessoas mandem as perguntas, se você que está aí assistindo a gente através das nossas redes sociais, aproveita, porque é o seu canal de comunicação, é a hora que você tem para poder fazer aquela pergunta de imigração que você tem, pode ser sobre o seu processo, sobre o caso do amiguinho, do coleguinha, tudo que você quiser. Não esquece de descrever um pouquinho mais a respeito do seu caso. Mas essa semana, Marcelo, a gente teve aquela informação que surgiu de que acabaram os vistos H2B, que é aquele visto temporário de trabalho, né? Mas é assim, 66 mil vistos é muito pouco, né, por um ano inteiro, né? Acabaram os 33 mil desse primeiro semestre, né? Exatamente. É porque as leis de imigração são muito antiquadas, né? São os limites que a imigração impõe, que o Congresso impôs para os números de imigração, são números dos anos 70, 60, onde a realidade era bem diferente, a economia era bem diferente. Então, hoje a demanda de empregados nos Estados Unidos é absurda, muito maior do que o que a imigração consegue dar vazão, porque não é que a imigração não queira, é que o Congresso não autoriza. Então, é ilegal para a imigração dar mais do que 33 mil vistos por semestre. Tá? Então, o que a gente espera que aconteça é uma revisão desses números por parte do Congresso. Quer dizer, a gente espera, mas você sabe que não é muito provável nesse ponto do Congresso, por conta de termos lá o pessoal, os mega Republicans lá, né, que não vão querer aprovar isso daí. Mas se o negócio for a votação, é capaz de passar, tá? Vai depender muito do Kevin lá, né? Kevin McCarthy, Uhum, né? Que é o exatamente. Speaker of the House. Se ele É. quiser deixar essa legislação ir ao plenário para votação, eu imagino que tem os votos para passar. Porque vai ser todos democratas, mais alguns republicanos menos doidos, né? Então, vai ser mais fácil passar isso. Agora, o Senado passa tranquilamente, sem nenhum problema. É negócio mesmo é a Câmara de Deputados. Uhum. Agora, Marcelo, a gente sabe que a gente está aqui para falar de política, né? A gente está para falar de imigração, mas os republicanos estão enrolados até a cabeça, porque de um lado que eles estão falando mal sobre a imigração, eles não apresentam uma solução, né? E o próprio Joe Biden começou a utilizar algumas saídas republicanas, né, para poder segurar a onda na fronteira, que era isso que eles queriam. Então, peraí. O que eles vão pedir mais? Eles nunca vão parar de pedir, essa que é a situação, né? E a gente nunca vai ver a coisa andar. Isso é que é ruim, né? É porque, na verdade, não é que eles querem alguma coisa, eles querem ter um ponto para conversar. Se você acaba com o ponto de conversa deles, eles têm que criar outro. Uhum. Entendi. Agora teve uma outra mudança aí, né, Marcelo? A gente teve uma mudança no formulário I-485. O I-485 é o formulário de mudança de status, aliás, o formulário mais importante da vida do imigrante que está buscando a sua residência permanente, né? Que mudança que é essa, Marcelo? Bom, veja bem, o formulário mudou, na verdade, em dezembro, né, que começou a exigir já a partir de dezembro, e a gente está vendo já alguns processos que estão começando agora,
e estamos já pensando no futuro como esse formulário vai ser utilizado. Porque o formulário tem algumas coisas, por exemplo, que não tinha na versão anterior. Por exemplo, já na parte do processo, que tem aquela parte do public charge, lá pergunta qual o seu nível de escolaridade, pergunta a sua renda, a fonte e o valor da sua renda, pergunta sobre os seus débitos, né, sua questão de débitos, o que é que você deve, né, a família, no caso, household, né, deve. Então, e tem essas perguntas, e tem a pergunta 16, né, que sempre existiu, que é se você já trabalhou sem autorização. E apenas duas respostas possíveis: sim, não. Beleza. Aí temos a questão da pergunta número 71, que fala se você já mentiu em alguma aplicação ou petição para benefícios imigratórios. E aí é que muita gente pode se pegar nisso aí, porque se você, por exemplo, está aqui como estudante, trabalhou, principalmente quem tem empresa aberta, que a empresa está fácil de detectar lá na Junta Comercial do Estado, a imigração detecta e depois vai perguntar: mas você falou que estava como estudante, declarou na questão 16 que não trabalhou, declarou na questão número 71 que nunca mentiu em nenhum formulário, e eu estou vendo só que agora duas mentiras suas, porque eu estou vendo que tem empresa aberta e você mentiu quando falou que não trabalhou e mentiu depois quando falou que não mentiu. Porque eu estou vendo agora que você tinha mentido quando marcou não na questão número 71. Então, isso é para as pessoas terem cuidado, porque as perguntas que estão ali, muita gente, né, brasileiro já vai dizer logo: eu não vou nunca marcar ali que sim, que eu já cometi essa infração aí. Gente, mas depois que descobre, aí fica mais difícil, porque então, agora você não só foi descoberto naquilo que não era verdade, mas também cometeu fraude, tá? Então, quer dizer, fraude gera inadmissibilidade por vida. Então, é muito bom a gente se programar para saber como, depois que fizer a primeira fase, segunda fase do processo, depende do processo que vai fazer, saiba como responder de forma adequada e justa e honesta o formulário I-485. Então, logicamente que uma pessoa que está aqui como estudante e não está trabalhando, ou não abriu empresa, não tem nenhuma violação assim que a imigração vá detectar, nada que aconteceu assim, então essa pessoa vai poder realmente responder não, e vai seguir o formulário normalmente. Tá? Aí você vai perguntar assim: mas todo cliente, então, que você teve aí, nunca trabalhou? Eu não sei, né? Porque, na verdade, a gente não sabe aqui, a gente não tem a obrigação de investigar o cliente. A gente dá o questionário, o cliente fala: liste os trabalhos dos últimos 5 anos, 10 anos, o que for. Depende da aplicação vai estar sendo feita. E aí o que o cliente coloca ali é a informação que a gente vai ter como válida. Porque eu não tenho a obrigação de estar investigando os clientes. Tá? Agora, se você me diz que não trabalhou e abriu uma empresa, isso pode depois gerar um problema para você lá na frente. Tá? Se você teve problema com a polícia, por exemplo, já foi preso, condenado, já foi acusado de algum crime, isso tem que ser informado também, entendeu? Porque depois vai aparecer no processo. Eu fiz uma entrevista há pouco tempo com um cliente que, na entrevista, a oficial perguntou: você já foi preso alguma vez, com algum crime, alguma coisa, você tem problema com a polícia? Ele falou não. E a oficial puxou o recorde lá e tinha. E ele não tinha me falado nada. Então eu fiquei lá sem saber o que dizer, né, na entrevista. Por que eu vou falar numa situação como essa? Onde não somente teve o crime, que pode tornar por si só a pessoa inadmissível, mas também tem a situação de ter mentido no formulário quando aplicou e falou que nunca foi preso, nem acusado de nenhum crime. Então, a gente tem que pensar bem em imigração, não somente no dia de hoje, e também no dia de amanhã. Como você vai responder o formulário lá na frente? Então, um EB3, temos o Labor Certification, que vai levar 16 meses, 17 meses, 18 meses, o tempo que for. Depois que acabar isso daí, você vai ter que encarar o formulário I-485. Aliás, não existe forma de conseguir um green card nos Estados Unidos sem passar pelo formulário I-485. Tá? Quem Exatamente. faz processo consular faz o DS-260, que é parecido, de alguma forma, tem as mesmas informações ali, mas o I-485 está muito mais intrusivo. Então, não há uma forma. Se você fez asilo, adivinha o que você vai ter que fazer quando for pegar seu green card? O I-485. I-485. Ah, você tem o Visa? Beleza. O que que tem que fazer depois no Visa?
I-485. Para esses dois casos é mais fácil, porque quando perguntar, trabalhou essa autorização? Pode falar que não, ou pode falar que sim, se trabalhou essa autorização antes de conseguir o Visa ou a permissão de trabalho do asilo. Mas como já foi aprovado, existe um perdão automático, isso não vai ser mais considerado. O VAL é a mesma Casou com coisa, Marcelo? um americano, O VAL é a mesma, como? o VAL é a mesma coisa que o Visa e o VAWA asilo? também tem o perdão automático, bem lembrado. VAWA, casamento com americano ou americana Uhum. também. Não precisa se preocupar com o que vai responder ali, pode falar tranquilamente. Trabalhou autorização? Sim, porque trabalhou mesmo e não vai impactar. O problema é com aquelas pessoas que trabalharam essa autorização e estavam com um status que não permitia trabalhar, e o processo é um EB1, EB2, um Uhum. EB3, que não Entendi. permite ter trabalhado essa autorização. Existe a exceção do 245K, que é por 6 meses, contados da última entrada no país e antes de aplicar para o ajuste de status. Isso pode ser usado em alguns casos. Mas, gente, aqueles que abriram empresa, é difícil você depois levar esse caso adiante, porque como é que você vai, tendo aberto uma empresa, e a empresa estando registrada, num período que você não podia ter tido nenhuma empresa nem trabalhado nos Estados Unidos. Como é que você vai justificar depois no formulário I-485? Então, é uma coisa fora das condições de ser aprovado, tá? Porque você Uhum. não vai ter como fazer isso. E é muito bom isso aí que está falando agora aí, não mais para quem está com processo de andamento, porque até porque quem tem o I-485 antigo não vai ter que responder sobre o novo. Mas quem tem o caso que vai entrar agora com o I-485 e vai usar o formulário na versão nova, vai ter que ver bem como é que vai responder isso daí, tá? Para não causar um problema muito pior do que simplesmente ter o caso negado. E isso é muito mais importante ainda, Paulo, para as Uhum. pessoas que vão estar começando agora o seu processo. Tem muita gente que fala assim: "Ah, eu posso ir para os Estados Unidos como turista, aplicar para mudar o status para estudante e aguardo o meu EB3 aí?" Vou dizer o que que pode, né? Pode. Obviamente que pode, não deve entrar já com intenção de mudar o status, porque isso aí é o problema do dual intent, que a gente sempre falou, Uhum. né, no seu Sim. programa de notícias lá. Mas, pense bem, se você vai estar aqui esperando 16 meses, um Label Certification do EB3, e depois esperar mais alguns meses para receber permissão de trabalho no próprio EB3, como é que você vai se manter aqui esse tempo todo? De uma forma que você possa, lá na frente, no formulário I-485, quando for fazer daqui a 18 meses, marcar que não na questão 16. E É. marcar também não na questão 71. Como é que você vai fazer isso? Então, pense bem, às vezes é melhor tentar, sei lá, vem aí passear, arruma um sponsor, volta para o Brasil, faz o processo por lá, porque vai ficar mais complicado você realmente levar isso adiante e tendo que mentir em várias partes do formulário, porque lá pergunta sua renda, a fonte da sua renda. Se você ganha aqui, a renda em dólar, você vai ter que colocar ali, porque se depois da migração pedir e você não demonstrar, ou melhor, eles souberem já e você não demonstrar que não era aquilo lá, cometeu outra fraude. Então você pode cometer múltiplas fraudes no formulário I-485. A gente fez um vídeo, inclusive, essa semana, está sendo editado aí, vai subir no Uhum. nosso canal do YouTube, justamente sobre o formulário I-485. Eu mostro lá as partes do formulário. Seria bom que você assistisse esse vídeo para se programar para o futuro. E entender tudinho. Olha, daqui a pouco o Marcelo vai falar também que amanhã tem live no canal do Marcelo. E aí ele vai explicar certinho como é que vai funcionar, o horário e tal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Já tem pergunta já, Marcelo. Então, olha só. Theo Demoura. Vamos lá. Meu amigo entrou pelo México com a sua família e está com um processo de remoção. Porém, a esposa dele ficou sabendo sobre uma aplicação de asilo online, de asilo afirmativo. Porém, eu li que quando uma pessoa está em processo de remoção, não pode pedir o asilo afirmativo. Isso pode prejudicá-lo, porque para não ter que pagar um advogado, ele acabou fazendo essa aplicação. E aí, Marcelo? Não, não vai prejudicar, só vai ser negado o asilo afirmativo, porque ele tem o asilo defensivo, né, e não o afirmativo. Afirmativo é o que você faz antes de estar na corte de imigração com deportação. Então, no seu caso, não seria asilo afirmativo. Esse asilo, ou ele vai ser incorporado à sua defesa do asilo na corte de imigração, ou ele vai ser completamente encerrado e você vai apresentar um asilo na corte para o juiz.
Leo's Painting and Carpentry Services. Como está o tempo de processamento dos processos de pais com green card para filho acima de 21 anos solteiro? Eu moro nos Estados Unidos, eu vim ilegal, aplicamos em 2016 e já mandei o dinheiro para as taxas. Então, qual é a data de prioridade do processo? Ele aplicou em Ele fala aí? 2016. Não, ele aplicou em Aplicou em 2016. 2016. Isso. Bom, vamos ver aqui, né? Tem sempre como olhar isso, né? Que é o Visa Bulletin, que não mudou nada, né? Nesses últimos 3 meses aí de 2023, né, Marcelo? Não, eu acho Aliás, que vai mudar mesmo em outubro, viu? Mas vamos ver aqui. a gente estava esperando uma, Eu olho uma aqui agora. notícia, uma notícia positiva e no fim das contas não teve notícia positiva alguma. Muita gente se frustrou, mas tudo isso você que está aí assistindo já sabe por quê. Quem acompanha a gente aqui, acompanhava nos tempos do SBR News, com a participação do Marcelo, já sabe que existem alguns escritórios responsáveis por esse fluxo gigante de processos que não vão dar em nada, mas eles acabam ocupando as vagas daqueles processos verdadeiros, que é muito lamentável. Você que está aí assistindo, Marcelo está só checando agora a informação do Visa Bulletin, né? Ele está aqui, ó, do ladinho aqui, ó. Enquanto isso ele está olhando no Tô e computador vou dele lá. compartilhar aí com vocês. Um Ah, minutinho então só. tá. Então já vamos ver como que vai ter. Você que está aí assistindo pode mandar sua dúvida através através das nossas redes sociais, tá? Você pode mandar as suas dúvidas nesse momento. E olha só, a gente tem aí já o compartilhamento, né? Vamos dar uma olhada aí. E aí, Marcelo, explica pra Então, gente. temos aqui, isso aqui vai ser uma aula de Visa Bulletin, né? Então, nós temos aqui os Family Sponsored Preferences, são os processos por família. No caso, temos aqui a classificação, então, F1 são filhos e filhas não casados de americanos. Lembrando vocês, gente, toda vez que você encontrar filhos e filhas, são pessoas acima de 21 anos. E quando você encontrar children, são pessoas abaixo de 21 anos, tá? Então, a segunda preferência são esposas, esposos e filhos, no caso, menores de 21 anos, e não casados, filhos não casados e filhas não casadas de cidadão americano, de residente permanente, desculpa. Então, aqui a segunda categoria, a segunda preferência, divide em F2A e F2B, sendo que F2A vale para esposas, esposos e filhos de residente permanente. Filhos que eu digo até 21 anos. E os filhos não casados e filhas não casadas de residentes com mais de 21 anos vão na categoria F2B. A terceira é para filhos e filhas casados de cidadãos americanos e a quarta, coitadinha, essa daqui é a que Sobe a mais tela sofre. aí, É a de sobe a tela aí, irmão. Marcelo, um pouquinho para as pessoas verem. Obrigado. Isso. A quarta é a do irmãos e irmãs de cidadãos americanos. Essa aqui é a que mais sofre, né? Sempre. Então, aqui nós temos a Final Action Dates, que são as datas finais para receber o Green Card. Na Aham. categoria F2B, que é essa pergunta aí que foi feita, eles estão chamando os casos de 22 de setembro de 2015, Uhum. tá? Para Então dele, começar o processo então de dele é ajuste, 2016, ele vai ter que esperar um pouquinho mais, então, é isso? só que se você for pegar os Visa Bulletins anteriores, de um ano para trás, essa data quase não mudou. Então, Ixi. já tem um bom tempo que está com essa data aí. Então, pode ser que em outubro tenha uma mudança mais radical com essa data aí. Essa segunda tabela aqui, que é a tabela B, Dates for Filing, geralmente é o dia que você pode começar o ajuste de status ou que pode começar o processo consular, tá? Então, para esse aqui, eles estão chamando os casos de janeiro de 2017, por isso que ele já recebeu o documento para pagar a taxa do NVC, Entendi. tá? E se estiver aqui nos Estados Unidos, já pode começar também o processo de ajuste de status, lembrando que tem que qualificar para fazer ajuste de status, tá? Tem que estar com status válido no país ainda. Se estiver fora de status, vai ter que ser processo consular com waiver, tá? Então, isso aqui é a preferência de família. Temos aqui também a de trabalho, e temos aqui o EB1. Vai mudar a tela para você aí. Tá, eu tô vendo, não, a gente tá vendo aqui. Você já tá aí Temos o EB2, Isso. o EB3, Uhum. EB4 e EB5, tá? E aí nós temos aqui as datas. E tristeza aí, ó. O EB2 está em 1º de novembro de 2022 para receber o Green Card. E o EB3 está current. Hum, Esse é que é o bom, o EB3 está current. Agora, sim. aquele EB3 unskilled,
que é o Esse chamado Other Other Workers. Workers, estamos em janeiro de 2020 para receber o Green Card. E para começar o processo consular, que é o Dates for Filing ou o ajuste de status, estamos trabalhando com 1º de fevereiro de 2020 para o Other Workers, Unskilled e está sem Current. fila para o Skilled ou Professionals, e Aham. o EB2 está em 1º de dezembro de 2022 para entrar com ajuste de status, Não, que é a tá, mesma que está desde dezembro. o EB2 tá bom, né? Vamos colocar aí. O EB2 tá tranquilo, né? O EB2 eu acho que qualquer mês aí pode passar, possivelmente em outubro. Uhum. O Other Workers é que é o pior, porque se você for olhar aqui em cima, ó, o Other Workers só são 10 mil. Não mais Ah, do que tá. 10 mil para o Other Workers. Quer dizer, é menos do que o H2B, que é de 66 mil, que é 33 mil por Por semestre, né? semestre, É. exatamente. Que loucura, Marcelo. Deus é Então, mais. essa aqui é a situação que tem números bem antigos, dos anos 70, e essa é a situação que tem hoje. Deixa eu tirar aqui a tela para Aí. voltar aqui na Então, ó, nossa... você que tá aí, isso que o Marcelo estava explicando agora foi justamente o Visa Bulletin que todo mundo sempre pergunta: ah, vai retroagir ou não retroagiu? Tá nessa situação. Boa notícia para quem é IB3 Professionals, como disse o Marcelo, que tá aí com a data current, quer dizer, não tem fila, é só aplicar que já recebe, né? Literalmente é isso, né? Vamos lá. Alexis, ela pergunta se, ou ela ou ele, né? Após o Green Card do EB3 aprovado há um ano e trabalhando há 6 meses para o sponsor, ele diz que se eu sair, vai solicitar a revogação do meu I-140 por fraude. O que pode acontecer com o meu Green Card? Ela pergunta aqui. Ou ele. Nada vai acontecer. Gente, isso aí é uma coisa que a gente já tem visto aqui demais, as pessoas sofrendo com isso aí. Então, vamos fazer aqui uma análise, para que não fique nenhuma dúvida disso aí, tá? Fraude é você dizer, eu vou trabalhar naquela loja do McDonald's, ou o que for lá da franquia, ou a empresa de limpeza, ou que empacota carne, o que for. O trabalho unskilled que aplicou para você. Então, você fala para a migração que quer seguir aquele trabalho depois que você conseguiu o Green Card. Daí recebe o Green Card e nem vai para aquela cidade, nem se apresenta para trabalhar. Esse patrão pode revogar o Green Card e falar que você cometeu fraude, tá? Agora, a lei de imigração não tem nada dizendo que você, depois que pegar o Green Card, deve trabalhar para o sponsor, pelo menos por um período específico. Pelo menos por 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 dia. Não fala nada disso. Se a lei não obriga, como é que o patrão, então, vai obrigar você? Aí nós vamos na regra da 13ª emenda da Constituição, que fala de involuntary servitude. Quer dizer, servitude involuntária. Tá? Ou seja, trabalhar de forma involuntária. Involuntária quer dizer não voluntária. Então, você está sendo forçado a trabalhar. Está sendo obrigado a trabalhar sem querer. E quando eu falo trabalhar sem querer, não é trabalhar de graça como escravidão, embora a 13ª emenda mais associada à escravidão, mas mesmo assim, ninguém pode ser forçado a trabalhar, pago ou não pago, não interessa. Então, nenhuma cláusula de contrato que você assine vai obrigar você a trabalhar para ninguém. Tá claro. O que o patrão às vezes pode fazer é dizer, bom, como eu vou gastar com um processo, se depois você vier para aqui não trabalhar pelo menos 1 ano, você tem que me ressarcir o valor que eu gastei com o seu processo. Só que, nesses casos do EB3 Unskilled, que essas agências fazem aí, você que é o imigrante, o trabalhador, é que pagou o processo todo. O esposo não pagou nada por esse processo. Se muito pagou, foi a taxa de $600 do I-140. Só. Entendeu? Então, por conta disso, não há um mecanismo de eles forçarem você a trabalhar. O mecanismo que eles estão achando é um mecanismo ilegal, inconstitucional e criminoso, para falar a verdade, que é ficar ameaçando que vai notificar a imigração que você cometeu fraude para revogar a petição. Se você tiver, inclusive, vamos voltar um pouquinho mais. Na pergunta sua, que essa pessoa fez aí, você está falando da pessoa que tinha um Green Card já, e depois de 6 meses com o Green Card, ou um tempo que ele falou aí, 8 meses, Isso, parece, foi 6 meses. 6 meses de trabalho que ficou trabalhando e agora ele ameaçou de sair. Eu imagino que
o empregador falou, não, agora você vai sair, eu vou te denunciar, você vai perder o seu green card. Beleza. Então vamos voltar um pouquinho mais para você ver como essa regra é absurda que essa pessoa está falando aí, esse empregador. Se você que tem o seu EB3 unskilled, né, esse que está aí com a filha de 3 anos, de janeiro de 2020, se você já entrou com ajuste de status, na época podia entrar ainda, e o caso está parado, pendente, esperando pelo Visa Bulletin, e você já tem permissão de trabalho, está trabalhando para o seu empregador, logicamente, se você sair desse trabalho, eles vão cancelar o processo. E você não recebeu o green card ainda. Então, você possivelmente vai perder o green card. A não ser que você tenha os 140 já aprovado e o ajuste de status está pendente por mais do que 180 dias, 6 meses. Tá? Nessa questão, se eles mandarem a carta para a imigração falando que não tem mais interesse em continuar com o processo para você, a imigração vai lhe dar a oportunidade de conseguir um outro sponsor, uma outra empresa que ofereça um trabalho idêntico ou similar, e essa empresa vai pegar o processo dali por diante. Tá? Inclusive, até mesmo self-employment está autorizado, ou seja, você pode até falar que vai trabalhar como autônomo e não perde mais. Claro, em algumas profissões, se a função que ofereceu para você for fazer comida no McDonald's, né, fazer hambúrguer no McDonald's, você não vai falar que vai trabalhar como autônomo, porque isso aí não existe, trabalho autônomo disso aí, você tem que ser o dono da empresa. Mas no caso de ser, limpeza, construção e tal, você pode falar, vou trabalhar como autônomo, como contractor. E isso aí é no mesmo trabalho. Então, teoricamente, a migração deverá aceitar. Mas se for uma outra empresa, eu estou um caso assim agora. Essas empresas aí de agência, pegou uma pessoa, uma dos milhares de pessoas que já pegaram, transferiram lá para o Kansas. Quem quer morar no Kansas, gente? Fala sério. Né? E aí foram lá para o Kansas, trabalhando no McDonald's, em condições deploráveis de trabalho. E aí, eles agora não querem mais ficar lá porque são humilhados, às vezes recebem menos do que os outros colegas que não têm a mesma situação, Uhum. e gerente abusivo, um monte de coisa, um monte de abuso de leis do trabalho. Mas, enfim, não é nem por isso. Mas a condição de trabalho é horríveis e um lugar também não muito bom de se morar. Kansas não é um estado assim que todo mundo pensa, eu quero ir para os Estados Unidos, quero morar no Kansas. Não é aquela coisa, né? Então, essas pessoas já conseguiram uma outra loja, uma outra franquia do McDonald's, ou até uma outra fast food qualquer, ou até um restaurante qualquer, que está interessado em oferecer o mesmo trabalho, que é food server. E essa pessoa vai mudar para esse estado e vai trabalhar nesse novo empregador. E o sponsor lá, o empregador, pode chiar o que quiser, não pode fazer nada, tá? Agora, se você está sendo ameaçado já com green card, você deve contra-ameaçar o seu empregador e dizer: olha, o que você está fazendo é ilegal, é um ato criminoso. O crime de servitude involuntária, que é o crime chamado de peonage, esse crime pode levar uma pena de até 20 anos. Então, Sério? se você continuar me ameaçando, eu vou denunciar Nossa. você na polícia, no FBI, e eles vão investigar você, que isso é um crime federal, inclusive. E se o crime federal fala de 20 anos de prisão no máximo, eu imagino. E agora que a imigração, você está vendo como é que está aí, né? O Sim, Alejandro eu ia, Maior, eu ia incluir, inclusive, eu ia colocar essa parte, inclusive, que a imigração está incentivando as pessoas, mesmo as que estão sem documentos, de denunciar o trabalho involuntário, o trabalho escravo, vamos colocar assim, em condições. E não é que, é que colocar trabalho escravo, o pessoal vai falar, mas não estou sendo escravo, ele só está abusando um pouquinho de mim. Está abusando já é problema, já, né, Marcelo? exatamente. O trabalho contra a sua vontade já está caindo da regra da servitude involuntária, tá? Uhum. E peonage, se você não sabe o que é isso, bote no Google aí, bote aí US Code peonage e veja a definição de peonage no US Uhum. Code, tá? Se a gente tivesse tempo limitado aqui agora, até mostrar para vocês aqui, vocês vão ver que tudo lá fala de se você está sendo ameaçado, se estão ameaçando que vão chamar alguma entidade do governo público Uhum. para processar você, Ah, a porque gente quer pode seu até trabalho. fazer, de repente pode abrir o programa da quarta-feira que vem falando disso, para deixar claro e já trazer a lista já para as pessoas. Na abertura do programa da Exatamente. quarta-feira a gente já fala sobre Mas se isso. quiser ver Peonage, veja aí, é Peonage. 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 Vai aparecer na sua É, tela aí, ó. Peonage. Você pode Peonage. procurar aí. Você vai no US Peonage. Code,
Uhum. Bota lá US Code, CODE, US Code, e coloca peonage. Vai sair o crime, a definição. E quando você for ler a definição, você vai ver que essas ameaças estão caindo certinho no crime de peonage. Que coisa, hein, Marcelo? Bom, tá aí. É por isso que eu falo, quando você tem esse tipo de instrução, você não tem como dar errado. Muito pelo contrário, dá certo. E uma coisa, muita gente já fala assim, ah, mas eu ainda sou imigrante. Cara, você tem um cartão de residência permanente na sua mão, sabe? Se você não fez nada de errado, você não tem o que temer. E você não está fazendo absolutamente nada de errado se você está trabalhando, né? Essa que é a situação. Marcelo, olha aqui, o Theo fala o seguinte: quem ganha asilo após um ano fica elegível para aplicar para o Green Card, correto? Como funciona essa Correto? aplicação? É garantida que seja aprovada? Se não, exceto crime e exame, quais outros motivos seriam relevantes para negar? Não ter morado nos Estados Unidos, né, durante esse um ano, que você tem que morar com asilo, residir nos Estados Unidos durante um ano. Então, eles querem ver isso daí, mas você tem que entrar com o formulário de ajuste de status, né? Que é o I-485, e mais outros formulários também que você pode entrar que são adjacentes ao I-485, e vai ser processado, vai tomar sua impressão digital novamente, vai mandar para o FBI, ver se está tudo ok com a lei, e no final você vai receber o Green Card. Mark Luke, I-140 do EB2, ok. Exame médico, ok. Fomos chamados para a entrevista do Green Card. Entrevista dura, mas ok. A gente disse que se faltar algum documento, ele vai pedir. Do contrário, o Green Card sai. Já posso ficar tranquilo? Pode sim, saia tranquilo. Eu já teria comprado a M Chandon aí. Então tá aí, Marco. Relaxa. Agora você já tá. Já Relaxa virou. mesmo que esse caso está aprovado já. Já foi. Largado no mundo. Boa noite. Uma pessoa que foi deportada e retornou pelo México antes de cumprir o castigo de 10 anos. Se casar com um americano, pega um documento e ele agradece. Bom, ela vamos voltar um pouquinho aí. Ela foi deportada, Isso. Retornou pelo México antes de cumprir o castigo de 10 anos. E daí vai se casar bom, com um americano. Tem jeito não? mesmo que fosse depois de cumprir, você não pode ter a segunda entrada ilegal no país, Hum, né? Você não pode entrar ilegal no país. Entrar ilegal no país a primeira vez, tudo bem. Fazendo com o americano, fazendo com o americano, fazendo waiver, dá para resolver. Tem outras exceções também na lei aí e tal, mais raras. Mas se você entrou no país de forma ilegal ou ficou no país de forma ilegal, ou seja, fora de status, por mais de um ano, saiu voluntariamente ou foi deportado e entrou ou tentou entrar no país ilegalmente na segunda vez, nesse caso você atingiu o permanent bar, que é o castigo permanente. Você está permanentemente inadmissível para conseguir o green card. E só pode aplicar para o waiver depois que passar 10 anos morando fora. hum. Então, essa é muito difícil, né? A gente tem recusado alguns casos disso já, porque não dá para realmente fazer nada em relação a Não isso. adianta querer acreditar que É, vai ter um erro da imigração, que isso aí quem faz é pilantra, né? Essa aqui é a história. Já mando a real aqui mesmo. Armindo Braz, Marcelo, boa noite para todos. Na semana passada eu recebi a informação de que já tinham aprovado o meu I-485. Quanto tempo demora agora para vir o Green Card? Muito obrigado e boa noite. Quando que ele vai poder abrir a champanhe, Marcelo? já pode comprar, tá? Porque pode estar em falta, né? Tem muito cliente nosso recebendo green card, então estão comemorando, tá, a champanhe está em short supply. Tô brincando, gente. Mas pode comprar sua champanhe, porque se já aprovou o 485, o seu green card está a caminho. Você vai receber em alguns dias mais aí, talvez algumas semanas, mas já está a caminho. Você Não, vai ver vamos. também no próprio aplicativo, Your card is being produced. E Hum, depois, Your card was shipped. Até eles falam, Your card was picked up by USPS today. E entendi. depois, Your card was delivered. E aí é a felicidade, né? Então, Aí faz a foto, ou se você não quer dar o gostinho pros haters, não faz nada não. Comemora você com a sua família, pronto. Adriana Caridade. Boa noite. Existe alguma coisa que pode ser feita para corrigir o erro de ter omitido no visto de turista que eu tenho um parente nos Estados Unidos na solicitação ou renovação do visto se mudar a resposta? eu já vi situações raras onde se pode argumentar. Por exemplo, eu tive uma situação de uma pessoa que aplicou e o pai estava aqui de forma ilegal e ela não sabia.
porque o pai tinha abandonado ela há muitos anos. Ela não sabia nem onde que o pai estava morando. Então ela não sabia que o pai estava aqui, tá? Mas o pai estava aqui por coincidência. E depois foi descoberto isso, e ela falou: "Mas eu nem sabia, não tinha contato com meu pai", né. Então, às vezes tem irmãos também que perdem o contato, né, porque são meio-irmãos, né, e aí perde contato completamente e tal. Então, nesses casos, você pode ter um argumento. Agora, se você sabia e omitiu no formulário, vai ter que fazer o waiver realmente, né, porque isso é uma condição de ter sido aprovado, porque você mentiu. Se Hum. falasse a verdade, não seria aprovado naquele visto, tá. Então, tem que fazer um waiver caso tenha seu pai, sua mãe ou seu cônjuge como residente ou cidadão. Olha aí, a Karine Fernandes. O juiz prorrogou a minha audiência de remoção e disse para dar entrada no cancelamento dessa remoção porque eu casei com um cidadão americano. Como que eu faço? A imigração acabou cancelando o meu I-485 por eu ter audiência pendente, Marcelo. Isso é comum acontecer? É comum e o cancelamento da remoção se dá quando a pessoa tem mais de 10 anos aqui no país, tem um relacionamento de família ou por casamento com um americano, ou residente, no caso, pode ser no caso os filhos, os pais e cônjuges. E, tem que mostrar também se esse americano, no caso dessa pessoa é o marido, se ele vai sofrer de forma incomum. Não é o sofrimento do igual do waiver normal, que é o extreme hardship. Esse extreme and unusual hardship, ou seja, tem que ser uma coisa mais do que o normal. Então, você tem que provar que ele vai sofrer de uma forma diferente do que sofreria um outro marido, que vai ser, no caso, eh eh, proibido de ficar com a esposa se você for deportada. Então, tem que ser um sofrimento mais diferente do que o normal. Então, não é um processo muito fácil, mas o que, me parece aí mais interessante ainda, é que não é você entrar com cancellation of removal. Pode entrar, porque o juiz falou para entrar, mas o melhor seria entrar com o processo de casamento mesmo, o que é o formulário de petição familiar, né, e quando for aprovado, fazer o provisional waiver com a corte, com a própria corte sabendo disso, colocar o processo como terminado, porque a corte poderia terminar o processo, para já fazer o waiver, tá, e não aplicar para cancellation of removal. Aplicar para cancellation of removal também é bom, porque você pega a permissão de trabalho, você vai ser elegível a pegar a permissão de trabalho. Mas depois disso, seria melhor se a corte terminasse o procedimento ou colocasse em, fechamento administrativo, porque daria tempo de você ter o seu, I-130 aprovado, se a petição familiar aprovada, depois poderia pedir a petição para reabrir o processo na corte, recalendar no caso, voltar ao calendário, ter audiência com o juiz e tomar a saída voluntária ou até pedir para terminar aquele processo, já que você tem um waiver para sair do país, tá. Ou melhor, o waiver para poder voltar sem atingir o castigo de 10 anos. Então, essa é uma técnica que tem que ser bem utilizada, tem que ver os prazos, tem que ver também quem é o juiz, tem que ver onde está essa jurisdição aí, mas é uma estratégia bem a ser feita agora, enquanto temos um governo que não está muito interessado em deportar pessoas que não têm recorde criminal, Uhum. tá. Então, nesse caso, deve ser muito fácil fechar esse caso seu na corte, tá. Então, é isso que a gente Karine, tem feito com os casos. a melhor coisa que você tem que fazer é procurar um advogado de imigração. E a dica é justamente você procurar a Gondim Law. Marca o seu horário lá na Gondim Law. Você pode marcar através do site gondimlaw.com. É muito tranquilo, muito fácil, porque tem gente que vai falar assim: ah, não, eu entendi tudo. Pega só o trecho que o Marcelo explicou agora e vai se meter a fazer sozinho. Não estou dizendo que a Karine vai fazer isso. Mas tem gente que às vezes está na mesma situação e acha que não. Ah, isso é melzinho na chupeta, eu vou fazer facinho. Não, você precisa de um advogado que vai entender exatamente tudo isso. Eu vou ser bem sério, eu estava ouvindo o Marcelo falar agora aqui, eu parei na segunda parte que tem que fazer. Não, ali não, é advogado. Eu sou jornalista, não consigo. Se fosse no meu caso, o advogado é a melhor saída. Advogado, não consultor, por favor. Pense nisso. Curiosidades do Espiritismo. É o nome da pessoa aqui. Imigrantes fora de status com visto de turista. Qual as novas novidades ou caminhos para esse tipo de imigrante? O que pode ser feito? Aqueles splashes que surgem lá. Você que está aqui há 5 anos sem status, se disseram para você que não, eu vou resolver sua vida. Fala aí, Marcelo. Bom,
Quem está fora de status tem muitas limitações, tem algumas opções bem raras. Uma é se você tiver, por exemplo, se casar com o cidadão americano ou cidadã americana, isso aí pode fazer o processo depois de tentar como turista, ficar fora de status, pode, perdão automático. Os filhos com 21 anos americanos podem aplicar também, perdão automático, do mesmo jeito. Mas aí nós temos situações de waiver, se tiver um cônjuge residente, né? Ou até mesmo seus pais estiverem já como residentes, pode também fazer um waiver num processo de qualquer de trabalho, por exemplo. E o Visa também, se for vítima de algum crime, VAWA, se sofrer violência doméstica, abuso doméstico de um cidadão americano ou residente, está casado. Então, tem essas pequenas opções, essas limitadas opções para quem está fora de status. Mas tome cuidado, porque não há receita milagrosa. As formas são essas aí. Tem gente vendendo milagre aí e depois a migração, até se der por engano, como eu já vi dar em alguns casos, pode descobrir e revogar aquele green card. Então, tome cuidado e faça tudo de acordo com a lei, para depois você nunca mais ter que olhar para o ombro, por cima do ombro, para ver se a migração está correndo atrás de você para tomar seu green card. Tixe. Frango Gel, quando o processo está no NBC, é recomendado seguir com a portabilidade? No NVC não tem portabilidade, né? No NBC? No NBC, desculpa, eu NB, entendi NBC. NBC. Então, se está no NBC, está no National Benefit Center. Então, nesse caso, pode fazer a portabilidade se tiver com mais de 6 meses pendente do ajuste de status e os 140 estiver aprovado. Emanuel Monteiro, doutor, é possível waiver para J1 através do No Objection? Veio para os Estados Unidos sem Bolsa Brasil, nem dos Estados Unidos, ou seja, veio por conta própria e só com licença da universidade que é federal. Sim, é possível fazer o waiver, agora tem que ver se está sujeito ao waiver primeiramente, né? Mas se tiver sujeito à seção 212, né, que é os 2 anos, pode-se fazer o waiver de no objection. Agora tem que ver esse waiver para quê? Para você mudar para qual status? Então, você tem que ver a hora, o momento específico onde você vai mudar, já está elegível para aplicar para mudar de status, para ver que status você vai mudar, e daí sim pode-se fazer esse waiver. Tá certo, olha só. Éder Franklin. Marcelo, eu estou trabalhando há 4 meses para o meu sponsor. Eu tenho Work Permit, Advance Parole e o I-485 está pendente. Eu estou querendo viajar para o Brasil em julho. Quanto tempo eu posso ficar lá? O tempo da validade do seu parole, obviamente, ou o que o patrão validar, porque você não pode ficar lá direto, senão vai perder o emprego, né? Sim. Mas não corre risco, né, Marcelo? Pode ir, fica tranquilo, fica lá um final de semana, uma semana, 2 e tá de boa, né? Tá de boa, desde que o 140 seja já aprovado, tá? Ou esteja pendente, mas não se estiver em época de RFI, né? De RFE. Então, se lembre que se você estiver fora do país e seu caso for negado por alguma razão, até por erro da migração, se for o caso, não consegue voltar com aquele advance parole, porque ele perdeu a validade, ele está vinculado ao 485. Então, assumindo, nesse caso hipotético aí que ele está perguntando, que tudo está certinho, trabalha com o empregador, deve ter sido aprovado já 140, que deve ser uma B3, então, nesse caso, poderia sim viajar, não tem um limite de tempo, a não ser a data do advance parole e o tempo das suas férias, né? Já está trabalhando, mas a viagem deve ser tranquila. Lembrando que eu dou minha palavra que na entrada você vai passar a linha. Alguém tem dúvida disso, né? Não tem, não deve Tá ter. temida. Até o Gil do Vigor, que fez um bate e volta lá, acabou ficando preso na salinha lá também. Foi uma engraçada a história. Enfim, cada um, né? Depende do lugar que você entra, o procedimento é de um jeito. Enfim. Rafa Outdoors USA. Qual a média de tempo de aprovação do I-140 para EB2NW por consular? Bom, o formulário 140 está levando, em alguns casos, 2, 3 meses. Já vi casos passar com 5, 6 meses. Não estamos tendo muitos casos passando de 6 meses atualmente, os novos que entraram agora a partir do final do ano passado. Então, se eu fosse colocar uma média, eu poderia dizer que é 5, 6 meses, mas isso aí você tem que tomar isso aí com um grão de sal. É um termo que usa aqui nos Estados Unidos, né? Porque não tem como se prever realmente. Média é uma média de um universo de casos que são processados,
tá? Você pode, se quiser limitar, usar o Premium Processing, aí você sabe que não é médio, então 45 dias que a imigração vai ter para aprovar ou mandar o Request for Evidence, mas tem uma programação disso daí. E outra coisa, consular e com ajuste de status, o 140 leva o mesmo tempo, tá? Não é diferente porque é consular, não, tá? Então, a média, eu diria que seria talvez alguns meses, talvez 4, 5, 6 meses, seria uma média razoável. Alguns casos vão passar disso, alguns casos também vão ser menos do que isso, mas não estamos tendo lá aqueles casos de 1 ano e meio, 2 anos. Tem alguns casos de 1 ano e meio, 2 anos atrás, estão pendentes ainda, mas casos novos agora, não estamos esperando que eles vão levar esse tempo todo. Tá aí, olha só, Marcelo, eu acho que o tempo nosso é esse e muita gente mandou pergunta, não deu tempo de responder, mas quarta-feira que vem é só mandar de novo, que hoje também a gente aproveitou para explicar bastante coisa, a gente entrou na aula de Visa Bulletin, né? Então a situação foi essa, mas tem muita coisa que eu acho que as pessoas ainda têm dúvida, por isso que a gente tem esse espaço agora, sempre toda quarta a partir das 8. Marcelo, só uma dúvida rapidinho. As pessoas que estão fazendo agora as marcações, muita gente acaba perguntando assim, mas eu vou lá entrar em contato. A Gondim Law hoje não tem só o Marcelo que faz as entrevistas, né, Marcelo? É bom deixar claro. É o Marcelo e a equipe de advogados, né? Tem aqui João, Júlia e Patrícia. Patrícia não fala português, até entende bastante, está comigo já há 10 anos, mas ela entende um pouco, mas não vai falar para você entender uma consulta. Se você falar inglês ou espanhol, pode fazer com ela. Júlia também está bem qualificada. João começou agora a dar consulta também, já está bem qualificado, fiz vários testes com ele já, está bem sabendo dos assuntos todos direitinho para dar uma consulta boa. Se houver alguma coisa de uma divergência na consulta, isso vai ser discutido depois da reunião semanal que temos com todos os 4 advogados aqui. Então, você, com quem você se consultar aqui, você vai estar em boas mãos, não se preocupe com isso. E lembrando a todos que amanhã a live que vamos ter aqui é somente sobre EB3. E vocês vão conhecer a supervisora do time do EB3, tá? Que vai A estar comigo Eliane? aqui nessa live amanhã. É a Eliane? É a Eliane que vai? Rafaela. A Rafaela? Ah, tá. Não, é que é que é tanta mulher nesse escritório que eu não sei o nome de todas, vou ser bem sincero. Às vezes eu pego lá, eu vou no gabarito lá no site mesmo, que tem a foto de todo mundo, aí fica mais fácil de achar. Então amanhã, a partir de que horário? Horário da Califórnia que começa a live, Marcelo? Amanhã, 5 da boa pergunta, tarde, é deixa eu ver isso? aqui. Eu acho que é. 5 da tarde amanhã, deixa eu ver aqui. 5 da tarde amanhã começa no YouTube e Instagram simultaneamente. Tá. Provavelmente as perguntas só pelo YouTube, tá, pessoal? Porque eu já estou com uma certa idade, então não consigo ficar lendo no celular de muito longe, né? Então, a gente tem que fazer. No computador eu posso aumentar mas no celular não tem como fazer isso. Então, Entendi. eu vou estar somente respondendo as perguntas que vão estar no YouTube, tá? Tá bom. Então, a partir das 5 da tarde, horário da Califórnia, 8 da noite, horário da Flórida, começa a live com o Marcelo para falar exclusivamente de EB3. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Quarta-feira que vem eu te espero aqui. E você de casa pode já se preparar, porque na quarta-feira tem mais imigração com o Marcelo Gondim. Tá chegando agora o SBR News comigo. Vou ali rapidinho tomar uma água e você fica com as notícias que são do interesse do imigrante aqui no SBR News. Quarta-feira que vem tem mais imigração aqui na USBR TV. Até lá. Tchau.